Estamos iniciando o tema número 4 da série Desvendando as Profecias. Nesse momento nós vamos estudar sobre o tema que tem a ver com a ampliação de uma profecia que já vimos no tema número 2, a de Daniel, capítulo 2, que falava da estátua de Nabucodonosor. O centro do livro de Daniel é o capítulo 7, onde nós encontramos o juízo. Mas, nesse momento, nós não vamos estudar sobre esse tema, mas vamos estudar a ampliação de Daniel 2, onde nós encontramos vários animais no capítulo 7 que representam também reinos deste mundo. E eu quero convidá-los para continuar o estudo com a sua Bíblia e que você possa, nesse momento, acompanhar aquilo que nós vamos, através das profecias, desvendar e conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que Deus revelou sobre o futuro. Bem, Daniel capítulo 7 apresenta uma visão sobre reinos, mas de uma maneira diferente. Alguns animais aqui, então, são apresentados justamente numa sequência igual, semelhante à de Daniel capítulo 2, só que de uma outra abordagem, de uma outra maneira. Analisemos algumas coisas. Daniel capítulo 7 apresenta 4 animais estranhos. E nós vamos analisar agora o que significam esses animais e o que representam dentro do contexto de Daniel, principalmente na ampliação da profecia de Daniel capítulo 2. Vejamos então, o capítulo 12, verso 9, diz que Daniel, recebeu uma ordem. Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Dentro desta série nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse versículo, mas o fato é de que a estrutura de Daniel capítulo 7 apresenta em primeiro momento os animais estranhos, depois o julgamento do ancião de dias, o quarto animal e o chifre pequeno e os santos que detêm novamente o domínio. Nesse tema, nessa série, nós vamos estudar nesse momento, a primeira parte, os animais estranhos e o quarto animal e o chifre pequeno. A primeira parte apresenta então os 4 animais. Como já falei, a relação entre Daniel 7 e Daniel 2 é muito estreita. E nós vamos perceber de que está se tratando dos mesmos acontecimentos, somente com uma abordagem diferente. Veja, lá em Daniel 2, recapitulando, nós vimos que Nabucodonosor ele teve um sonho. Nesse sonho, ele então viu uma estátua com vários metais, cabeça de ouro, nós vimos ali, ao estudar, peito e braços, eram feitos também de um outro metal, que é o prata. Na sequência, nós vimos no sonho de Nabucodonosor e na explicação foi dada a Daniel que o quadril era de bronze, representando um outro reino, e as pernas de ferro, representando também um outro reino que viria depois desse. E por fim, os 10 dedos e os pés, ferro e barro, representando então reinos que se dividiriam. No sonho de Daniel 2, uma pedra foi jogada sem mãos e aquela pedra se transformou num grande monte. Apenas recapitulando, para que você possa entender um pouquinho Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 está tratando dos mesmos reinos, mas com uma abordagem diferente. Ao invés de falar de uma estátua com metais, nós encontramos uma visão que Deus então agora aparece e apresenta para Daniel com animais representando esses reinos. Então vejamos algumas coisas. Como já falei, Daniel 7 é o centro do livro. Esse texto possivelmente foi escrito de Daniel 7 em 553 a.C., quando Daniel tinha já por volta de 70 anos de idade. Ele já não era mais um menino, porque se você lembrar, lá no capítulo 2, ele tinha por volta de 20 e 21 anos. Agora no capítulo 7, ele está por volta de 70 anos. Então vejamos algumas coisas. O verso 3, acompanhe na sua Bíblia aí comigo. Daniel 7,3 diz assim: 4 animais grandes diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O que significam esses animais? Eu já dei a dica aqui no início, mas vamos analisar. Vamos decifrar os códigos. Você sabe que a Bíblia, quando se fala de profecia, ela apresenta códigos. Nós vamos ver isso de maneira mais detalhada no livro de Apocalipse, quando nós estudarmos e fizermos a ponte de Daniel para Apocalipse. Então não perca as próximas lições. Mas existem alguns códigos no contexto profético. Veja, animais em profecia, de acordo com Daniel 7, 17 a 23, simbolizam reis ou reinos. Você quer ler comigo? Olha o que diz aí, Daniel 7, verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, aqui está,
a maneira clara de entender o que significam esses animais. Portanto, esses animais são reis ou reinos. Mar, se você for Apocalipse 17, 15, diz, não é, que mar significa povos, multidões, não é? Vento, Jeremias 4, 12 a 13, ação poderosa, não é, de políticos ou de poderes políticos. E asas, Jeremias 48, 40, rapidez e agilidade. E se você vir aqui comigo, acompanhar a leitura, no capítulo 7, verso 23, também diz, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará os pés e os fará em pedaços. Não é? E na sequência, verso 24, não é? Diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis. Na realidade, Daniel 7, 24. Chifres também representam reis. Então grave isso para que a gente possa continuar o estudo. Bem, o que significa o primeiro animal? Vamos ler, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. O que representa então esse primeiro animal? Primeiro vamos identificar como era esse animal. Era como leão e tinha asas de águia, não é? E diz aqui que foram arrancadas essas asas e ele ficou posto em 2 pés como homem e lhe foi dada a mente de homem. Esse animal representa a Babilônia, o mesmo equivalente à cabeça de ouro de Daniel capítulo 2. Você percebe como Deus trabalha? Ele apresenta agora uma segunda profecia, ampliando a ideia da profecia anterior, que esse é um princípio de interpretação da Bíblia, quando nós estudamos as profecias, a profecia, não é, subsequente, a última profecia sempre amplia a ideia da profecia anterior, e nós percebemos agora de que esses detalhes eles começam a fazer sentido, porque os eventos começam a ocorrer, a acontecer, e eles começam a confirmar de que Deus realmente cumpre aquilo que ele mostra que iria acontecer no futuro aos profetas. Então, Babilônia representa o leão, que foi de 605 a 539. As asas de águia que foram arrancadas e ele foi posto em 2 pés, não é? E a mente de homem, representam os sucessores de Nabucodonosor que perderiam sua influência e seu poder. Olha só, alguns reis, nós temos Nabucodonosor, não é, que dominou muito bem nesse momento, não é, de domínio da Babilônia, que representa tanto a cabeça de ouro quanto o leão de Daniel capítulo 7, e na sequência a gente vê então, não é, Evil-Merodach, seu filho que substitui durante 2 anos, foi assassinado pelo cunhado, e o seu filho menor foi assassinado por conspiradores e apontaram Nabonido como sucessor. Na sequência, Nabonido não se interessava em política, gostava de escavar antigas ruínas e morava no norte da Arábia. E por fim, Belsazar, que governou junto com Nabonido. Ok? Os últimos reis de Babilônia foram Nabucodonosor II, que morreu por volta de 562 a.C., seguido por seu filho Evil-Merodach, que reinou os 2 anos seguidos de Neriglissar, em 559, talvez até 555, não temos exatamente a data, e finalmente por Nabonido, não é, em cujo reinado a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande. E obviamente nós temos Belsazar que co-reinava. A profecia então vem crescendo. Daniel 2 apresenta a base da profecia e Daniel 7 agora começa a trazer detalhes que nós não encontramos em Daniel 2, mas os eventos são os mesmos e Deus confirma a sua palavra. As profecias, queridos, têm como objetivo, não é, mostrar de que Deus é um Deus de palavra. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou mostrando para vocês as profecias que ocorreram, porque logo, logo nós vamos estudar profecias que ainda não aconteceram e que ainda não se cumpriram. Mas o fato de nós percebermos de que essas profecias que já foram dadas se cumpriram, nos dá segurança para entender que as profecias que ainda não se cumpriram vão se cumprir. Continuando. Vejamos, o leão então representa, não é, a Babilônia, equivalente à cabeça de ouro de Daniel, capítulo 2, que reinou de 605 a 539 a.C. E aqui você tem então a imagem, não é, do leão com a cabeça de ouro, o equivalente. Mas vamos agora ao segundo animal, verso 5. Olha o que diz a profecia. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Ciro, ele ascendeu, digo melhor, ao trono persa em 550. Dario, Medo, não é?
e recebeu o trono de Babilônia em 539. Levantou-se sobre um dos lados. O que significa isso na profecia? Os persas dominaram nos últimos anos. É isso que quer dizer a profecia. As três costelas, o que significa isso? Os reinos da Lídia, do Egito e de Babilônia, que conquistados foram pelos medos e persas. Então você consegue perceber que esses detalhes que nós estamos vendo agora em Daniel 7 não estão contidos em Daniel 2. Daniel 2 traz uma profecia mais geral, enquanto Daniel 7 começa a trazer, então, os detalhes. Então a Média-Pérsia representa também lá o equivalente da estátua, os peitos e os braços de prata, que dominou em 539 a 331 a.C. Bem, vamos agora ao verso 6. O verso 6 apresenta um outro animal. Depois disso, continuei olhando e eis aqui um outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Quem é esse animal? Se você relembrar Daniel 2, você vai lembrar que nós vimos a cabeça de ouro Babilônia, os peitos e braços de prata Medopérsia. Na sequência tinha o quadril de bronze, que representava a Grécia, que nós vimos nos temas anteriores. Aqui também nós temos a Grécia. Então, esse animal, identificado aqui no verso 6 como sendo um leopardo, nada mais é do que a própria Grécia. A Grécia que veio com Alexandre o Grande, nós já estudamos isso em Daniel 2, e que dominou no ano 331 a.C. a 168 a.C. E as 4 asas e 4 cabeças? Bem, esse é um detalhe, digo melhor, que nós não encontramos em Daniel 2. Daniel 2 não traz esse detalhe. Por quê? No momento de Deus revelar, ele vai revelando as profecias e vai trazendo mais detalhes a cada visão que se passa em subsequência à profecia anterior. Então, 4 asas, velocidade das conquistas. Com apenas 30 mil homens, Alexandre o Grande venceu Dario com 600 mil homens. E é isso que representa, então, essas asas. E isso fica muito claro. As 4 cabeças, se você analisar aqui, o verso 6 diz: tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Que representam as 4 cabeças? Representam os grandes comandantes que dominaram a Grécia depois da morte de Alexandre o Grande. Se você deve lembrar, quando nós estudamos Daniel 2, nós falamos que Alexandre o Grande morreu muito novo, possivelmente, por uma doença ou até mesmo por causa das suas bebedices. E ele, então, agora foi sucedido por 4 outros grandes comandantes. Cassandro, na Macedônia e Grécia, Lisímaco, na Trácia e na Bitínia, Ptolomeu, no Egito, e Seleuco, na Síria. O domínio da Grécia é o mais abrangente possível, porque não é só geográfico, mas cultural. Você, por exemplo, que vive no mundo ocidental e está assistindo esse vídeo, você sabe que nós somos extremamente influenciados pelo pensamento grego, a lógica, e tantas outras coisas, e isso herdamos desse período em que esse reino, ele foi então, o reino que dominou o mundo, o reino universal. Ok? Então, recapitulando, o animal que nós vimos no verso 6, que é o leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave, e que também tinha 4 cabeças, representam nada mais, nada menos do que o quadril de bronze lá da estátua de Nabucodonosor de Daniel 2. E a Grécia dominou, de acordo com a história, comprovando a profecia que foi dada por volta do ano 603, de Daniel 2, e esta foi dada por volta do ano 553, no ano 331 a 168 foi o domínio da Grécia. Muito bem, não vou entrar agora no próximo animal. Por quê? Porque nós vamos começar agora a continuar o estudo, mas com um pouquinho mais de detalhes. E eu gostaria que você parasse um pouquinho, porque esse vai ser o tema do próximo vídeo, da próxima lição daqui da série Desvendando as Profecias. Nós vamos parar por aqui porque, na realidade, existe muita coisa boa pela frente. Eu gostaria de dizer para você que recém estamos começando essa viagem nas profecias. Essas primeiras lições foram apenas introduções. Agora vamos começar a nos aprofundar. E tem muita coisa boa que o capítulo 2 de Daniel não nos apresentou e Daniel 7 vai nos apresentar e que será ampliado também nas próximas lições ao estudar temas do Apocalipse. Queridos, ao estudar todas essas profecias, ao perceber de que Deus está no comando da história,
nós podemos ter a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus de fato. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo é relativo. Você vai à universidade, as pessoas dizem que a verdade é você que faz. Você vai, não é, no meio de amigos, muitos dizem que na realidade não existe nada absoluto. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que cumpre a palavra. As profecias indicam isso. As profecias mostram que tudo o que Ele revelou no passado se cumpriu e o que tem a ser revelado vai se cumprir. Aguarde a sequência de Daniel 7. Nós não terminamos aqui, nós vamos continuar, porque existem detalhes muito importantes que agora começam a ter, não é, a ver com o nosso tempo, com os nossos dias. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que você possa ter sabedoria ao estudar a Bíblia e as profecias.